Ela me acusou, na frente de todos os pais da escola, de ter destruído a família. Mas o que meu filho disse naquele momento fez o silêncio tomar conta da sala. E o que aconteceu depois daquele dia mudou tudo para sempre. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que vou te contar agora é algo que eu nunca imaginei que viveria. Eu sempre fui aquela mãe que fazia tudo certinho. Acordava cedo, preparava o café, levava meu filho para a escola, trabalhava o dia inteiro e voltava correndo para buscar ele. Eu não era perfeita, mas eu tentava. Tentava todos os dias ser o suficiente, mas parece que nunca era. Pelo menos não para os olhos dele, do meu ex-marido. A gente se separou faz 2 anos e não foi fácil. Não foi aquela separação amigável que todo mundo finge ter nas redes sociais. Foi dolorosa, foi suja. Foi cheia de acusações, de gritos, de noites em claro chorando no banheiro para que meu filho não me ouvisse. Ele dizia que eu era fria, que eu não dava atenção, que eu só pensava em trabalho. Mas a verdade é que eu trabalhava tanto justamente para sustentar a casa que ele mal ajudava a pagar. Eu engoli muito. Engoli traição disfarçada de amizade. Engoli desrespeito disfarçado de brincadeira. Engoli abandono emocional disfarçado de cansaço. Até o dia que não deu mais. Até o dia que eu olhei para o meu filho e percebi que ele estava crescendo achando que aquilo era normal. Que era normal um homem tratar uma mulher daquele jeito. E foi aí que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi a separação. Ele não aceitou bem. Disse que eu ia me arrepender. Disse que eu ia ficar sozinha. Disse que ninguém ia me querer com um filho pequeno. E por um tempo, eu acreditei. Acreditei que talvez ele tivesse razão, mas eu não voltei atrás. Porque eu sabia que se eu voltasse, eu estaria ensinando pro meu filho que amor é sobre aguentar. E não é. Amor é sobre respeito, sobre parceria, sobre estar presente de verdade. Nos primeiros meses após a separação, ele mal via o filho. Dizia que estava ocupado, que estava se reerguendo, que precisava de um tempo. Mas a verdade é que ele estava conhecendo gente nova, saindo, vivendo a vida de solteiro que ele sempre quis, mas nunca teve coragem de assumir enquanto estava comigo. E eu estava em casa, cuidando, educando, consolando um menino de 7 anos que não entendia por que o pai não ligava mais. Eu mentia, dizia que o pai estava trabalhando, que o pai estava cansado, que o pai amava ele, mas que às vezes os adultos precisam de um tempo. Mas por dentro, eu morria de raiva, morria de tristeza, morria de culpa por ter escolhido aquele homem para ser o pai do meu filho. E então, ela apareceu, a nova namorada, mais nova, mais bonita, mais livre, tudo que eu não era mais, ou pelo menos tudo que eu achava que não era. Ele começou a postar foto com ela, a levar ela nos lugares que a gente costumava ir, a apresentar ela como se fosse a mulher da vida dele. E o pior de tudo, ele começou a levar meu filho para conhecer ela, sem me avisar, sem me perguntar, sem me preparar. Meu filho voltava confuso, dizia que o pai tinha uma amiga nova, que ela era legal, que ela fazia panquecas diferentes. E eu sorria e morria por dentro, porque eu sabia que aquilo era só o começo. Eu sabia que ela ia tentar ocupar um espaço que não era dela. E eu não podia fazer nada. Porque eu não queria ser aquela ex-louca, aquela ex que não deixa o pai refazer a vida. Mas ninguém me preparou para a dor que é ver outra pessoa entrando na vida do seu filho. Ninguém me disse que ia doer tanto. Ninguém me avisou que eu ia me sentir substituída. Mesmo sabendo que mãe não se substitui, mesmo sabendo que eu era insubstituível, a dor estava lá. E ela crescia a cada dia, até que chegou o dia da reunião escolar. Eu sempre fui presente na escola do meu filho. Sempre participei de tudo. Festas, reuniões, apresentações. Eu estava lá, sempre. E dessa vez não seria diferente. Eu cheguei cedo, como sempre. Sentei na cadeirinha pequena, do lado da mesinha do meu filho. A professora começou a falar sobre o desenvolvimento das crianças, sobre comportamento, sobre aprendizado. E então ela começou a elogiar meu filho. Disse que ele era educado, que ajudava os colegas, que era carinhoso. Meu coração encheu, porque eu sabia que, apesar de tudo, eu estava fazendo alguma coisa certa. Mas então a porta se abriu, e ela entrou, a nova namorada do meu ex, de mãos dadas com ele, como se fosse a mãe, como se tivesse o direito de estar ali. Eu respirei fundo, não ia causar, não ia fazer cena. Eu ia ser madura, ia ser educada, ia mostrar que eu estava bem, mesmo que por dentro eu estivesse desmoronando. Eles sentaram do outro lado da sala. Ela sorriu para mim, um sorriso falso, daqueles que dizem, eu ganhei, e eu só desviei o olhar. A reunião continuou, até que a professora começou a falar sobre comportamento emocional das crianças. Disse que algumas estavam mais agitadas,
mais nervosas, e citou meu filho. Disse que ele tinha tido alguns episódios de choro, de isolamento, que ela estava preocupada. Meu coração apertou. Eu sabia que ele estava sofrendo, mas ouvir aquilo na frente de todo mundo foi como levar um soco no estômago. E foi aí que ela se levantou. A namorada do meu ex, com aquela pose de quem sabe de tudo, de quem tem moral, de quem tem o direito de falar. E ela disse em voz alta, para toda a sala ouvir: é porque a mãe destruiu a família. Ela afastou o menino do pai. Ele só é assim porque ela não deixa ele conviver direito com a gente. O silêncio foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para mim. Pais que eu conhecia, mães que eu conversava no portão, professoras que me respeitavam, todos me olhando, como se eu fosse a vilã, como se eu fosse a culpada. Eu senti meu rosto queimar, senti meu peito apertar, senti vontade de gritar, de chorar, de sair correndo, mas eu fiquei paralisada, porque eu não sabia o que dizer, não sabia como me defender sem parecer desesperada, sem parecer culpada. E então, antes que eu pudesse abrir a boca, meu filho se levantou. Ele estava sentado no fundo da sala, com os outros alunos, e ele olhou para ela, com aqueles olhos cheios de lágrimas, com aquela voz trêmula, mas firme, e disse: quem destruiu a família não foi a minha mãe. Ela é a única que nunca me deixou sozinho. A sala inteira congelou. A professora parou de falar. Os pais pararam de respirar. Meu ex ficou pálido. E ela, a namorada, ficou vermelha. Vermelha de raiva. Vermelha de vergonha. Meu filho saiu correndo da cadeirinha e veio até mim. Me abraçou com força. E eu não consegui segurar. Eu chorei. Chorei ali, na frente de todo mundo. Porque eu precisava. Porque eu merecia. Porque finalmente alguém tinha me defendido. E esse alguém era meu filho. A diretora, que estava na sala, pediu para que a reunião fosse interrompida por alguns minutos. Ela chamou meu ex e a namorada para conversar em particular. E eu fiquei ali, segurando meu filho, sentindo o peso de tudo que eu tinha segurado até aquele momento. Mas o que a diretora disse depois, chamando o pai dele para conversar, foi o que realmente mudou tudo naquele dia. Porque o que ela revelou foi algo que nem eu sabia. Algo que estava acontecendo nas costas de todo mundo e que colocava meu filho em risco. Mas isso eu ainda não sabia. Ainda não. Naquele momento, eu só sabia que meu filho tinha me escolhido e que, de alguma forma, aquilo era tudo que eu precisava ouvir. Eu sempre achei que ser mãe era sobre proteger, sobre estar presente, sobre fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Mas ninguém me disse que ser mãe também era sobre ser julgada, o tempo todo, por todo mundo. Pelas outras mães, pelos professores, pela família e, principalmente, pelo pai do seu filho. Eu me casei nova, muito nova. Tinha acabado de sair da casa dos meus pais. Ainda estava descobrindo quem eu era. E, de repente, eu já estava grávida. Não foi planejado, mas foi desejado. Pelo menos por mim. Eu olhei para aquele teste positivo e senti medo, mas também senti uma vontade enorme de fazer dar certo, de construir uma família, de ser diferente da minha mãe, que sempre foi ausente, sempre foi fria. Eu queria ser o tipo de mãe que abraça, que escuta, que está presente. E eu fui, desde o primeiro dia. Mas ele, meu ex-marido, nunca esteve realmente presente. Não da forma que importa. Ele estava lá fisicamente, mas emocionalmente, ele sempre esteve longe. Sempre teve desculpas, trabalho, cansaço, estresse. E eu aceitava, porque eu achava que era assim mesmo. Que homem era assim, que eu tinha que ser forte sozinha. E eu fui. Fui forte quando ele não acordava de madrugada para ajudar com o bebê. Fui forte quando ele saía com os amigos. E eu ficava em casa, exausta, sem dormir direito há dias. Fui forte quando ele reclamava que a casa estava bagunçada, mas nunca movia um dedo para arrumar. Fui forte até não aguentar mais, até perceber que eu estava me anulando, que eu estava virando sombra, que eu estava ensinando para o meu filho que mulher serve para aguentar. E eu não queria isso. Não queria que ele crescesse achando que isso era amor. Então eu terminei. E foi a decisão mais solitária da minha vida, porque ninguém apoiou. Minha mãe disse que eu estava sendo dramática. Minha irmã disse que todo casamento tem problemas. Minhas amigas casadas sumiram, como se divórcio fosse contagioso. E eu fiquei sozinha. Sozinha com um filho pequeno, uma conta para pagar e um ex-marido que fazia questão de me fazer sentir culpada por ter desistido. Ele dizia que eu era egoísta, que eu só pensava em mim, que eu estava destruindo a vida do nosso filho. Mas a verdade é que ele nunca pensou no nosso filho. Ele pensava nele, na imagem dele, no ego dele. E quando ele conheceu ela, a namorada nova,
tudo piorou, porque de repente ele virou o pai do ano. Começou a buscar meu filho nos finais de semana. Começou a postar foto. Começou a fazer questão de mostrar para todo mundo que ele era presente. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia que ele só fazia aquilo para me atingir, para me fazer sentir substituída, para me fazer sentir pequena. E funcionava. Toda vez que eu via uma foto dele com meu filho e com ela, eu me sentia um lixo. Me sentia inadequada. Me sentia como se eu tivesse falhado. Mas eu não falei nada, não reclamei, não briguei, porque eu não queria ser vista como a ex-problemática. Eu queria ser vista como a mãe madura, que coloca o filho em primeiro lugar, mesmo que isso significasse engolir a dor, mesmo que isso significasse chorar escondida no chuveiro, mesmo que isso significasse sorrir quando por dentro eu estava despedaçada. Meu filho começou a mudar. Ele ficou mais quieto, mais retraído. Tinha dias que ele não queria ir para a escola. Tinha noites que ele acordava chorando. E quando eu perguntava o que tinha acontecido, ele só dizia que estava com saudade do pai. Mas eu sabia que tinha algo mais. Algo que ele não conseguia colocar em palavras. Algo que estava machucando ele por dentro. Eu tentei conversar com meu ex. Tentei dizer que nosso filho estava sofrendo, que ele precisava de acompanhamento, que a gente precisava ter mais cuidado. Mas ele jogou a culpa em mim. Disse que eu estava colocando meu filho contra ele. Disse que eu estava inventando coisas. Disse que o problema era eu, que não aceitava que ele tinha refazido a vida. E eu fiquei calada, porque não adiantava, porque tudo que eu dissesse seria usado contra mim. Então eu só cuidei. Cuidei do meu filho do jeito que eu sabia, com amor, com paciência, com presença, até o dia da reunião, até o dia que tudo explodiu, até o dia que ela me acusou, na frente de todo mundo, de ser a culpada, e até o dia que meu filho, com apenas 8 anos, teve coragem de me defender, de dizer a verdade, de mostrar para todo mundo quem realmente estava presente. Mas o que eu não sabia, o que ninguém sabia, era que havia algo muito maior acontecendo, algo que a diretora tinha descoberto, algo que envolvia meu filho, e que colocava tudo em uma perspectiva completamente diferente. Nesse momento ainda não sabia que essa decisão custaria tudo, que o preço de ter me defendido, de ter falado a verdade, seria alto demais para o meu filho, e que o que viria a seguir testaria cada fibra da minha força como mãe. E agora te contarei como começou o pesadelo. Depois que meu filho me abraçou na frente de todos, depois que a sala ficou em silêncio, depois que a diretora chamou meu ex e a namorada para conversar, eu achei que o pior tinha passado. Achei que finalmente as pessoas tinham visto a verdade, que tinham visto quem eu realmente era. Mas eu estava errada, porque a verdade é que as pessoas não querem ver. Elas querem acreditar na versão mais fácil, na versão que não as incomoda. E a versão mais fácil era que eu era a ex-ressentida, a mulher que não aceitava que o ex tinha seguido em frente, a mãe que usava o filho como arma. Nos dias seguintes à reunião, eu comecei a perceber os olhares. As mães que antes conversavam comigo no portão da escola agora desviavam. Os pais que me cumprimentavam agora fingiam não me ver, e eu sabia o que estava acontecendo. Ela estava espalhando a versão dela, a versão em que eu era a vilã, em que eu manipulava meu filho, em que eu impedia o pai de ter uma relação saudável com ele. E o pior, as pessoas estavam acreditando, porque ela era boa nisso. Ela era boa em parecer vítima, em parecer a mulher que só queria ajudar, a madrasta amorosa que estava sendo injustiçada pela ex-ciumenta. Eu tentei ignorar, tentei focar no meu filho, tentei seguir em frente, mas era difícil, porque toda vez que eu ia buscar ele na escola, eu sentia o peso dos julgamentos. Toda vez que eu cruzava com algum pai conhecido, eu via a dúvida nos olhos deles, e isso me corroía por dentro. Meu ex começou a usar aquilo a favor dele. Começou a dizer que eu estava isolando nosso filho, que eu estava fazendo lavagem cerebral, que eu estava destruindo a relação dele com o pai. E ele ameaçou. Ameaçou entrar na justiça. Ameaçou pedir a guarda. Ameaçou me tirar meu filho. E eu entrei em pânico, porque eu sabia que ele tinha dinheiro para contratar um bom advogado. Eu sabia que ele tinha uma namorada que parecia perfeita aos olhos de todo mundo. Eu sabia que ele podia construir uma narrativa convincente. E eu era só uma mãe cansada, trabalhando 2 empregos, tentando dar conta de tudo sozinha. Quem ia acreditar em mim? Comecei a ter crises de ansiedade. Acordava no meio da noite suando frio, imaginando cenários em que eu perdia meu filho, em que um juiz decidia que eu não era capaz, em que meu filho era obrigado a morar com o pai e com ela, e eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia funcionar. Mas eu tinha que funcionar, porque meu filho dependia de mim. Então eu engolia o medo, engolia a ansiedade,
E seguia, um dia de cada vez, até que algo aconteceu, algo que mudou tudo. Meu filho começou a ter pesadelos, pesadelos horríveis. Ele acordava gritando, suando, chorando. E quando eu perguntava o que tinha acontecido, ele dizia que não lembrava. Mas eu via o terror nos olhos dele. Eu via que tinha algo errado. Levei ele no psicólogo. A psicóloga começou a fazer sessões com ele. E depois de algumas semanas, ela me chamou para conversar. E o que ela me disse me deixou sem chão. Ela disse que meu filho estava sofrendo, que ele estava sendo pressionado, que ele estava sendo colocado no meio de uma guerra que não era dele, e que isso estava destruindo ele por dentro. Ela disse que ele se sentia culpado, culpado por ter me defendido, culpado por ter falado a verdade, porque depois daquele dia, o pai dele tinha mudado, tinha ficado mais frio, mais distante, e meu filho achava que era culpa dele. Eu chorei como eu não chorava há muito tempo, porque eu tinha falhado. Eu tinha deixado meu filho se machucar, eu tinha deixado ele carregar um peso que não era dele, e eu não sabia como consertar. A psicóloga me orientou, disse que eu precisava proteger meu filho, que eu precisava estabelecer limites, que eu precisava parar de tentar agradar todo mundo e focar no que realmente importava, o bem-estar dele, e foi aí que eu tomei uma decisão. Eu ia lutar de verdade, não ia mais aceitar calada, não ia mais engolir, não ia mais deixar que ela, ou ele, ou qualquer outra pessoa machucasse meu filho. Procurei um advogado, contei tudo. Mostrei as mensagens, mostrei os relatórios da psicóloga, mostrei as provas de que eu sempre estive presente, de que eu sempre fui a única que realmente cuidou. E o advogado me disse que eu tinha um caso forte, que eu podia pedir a revisão da guarda, que eu podia limitar as visitas até que meu ex provasse que estava colocando o bem-estar do filho em primeiro lugar. Mas ele também me avisou, me disse que ia ser uma guerra, que ia ser sujo, que eles iam tentar me destruir e que eu precisava estar preparada. Eu disse que estava, mas por dentro eu estava apavorada, porque eu sabia que eles não iam aceitar quietos. Eu sabia que ela principalmente ia fazer de tudo para me desmoralizar, para me fazer parecer louca, para me fazer parecer inadequada. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando meu ex recebeu a notificação judicial, ele explodiu. Me ligou gritando. Disse que eu ia me arrepender. Disse que eu ia perder tudo. Disse que ele ia provar que eu era uma mãe negligente. E ela foi pior. Ela começou a me perseguir nas redes sociais. Começou a fazer postagens indiretas. Começou a espalhar mentiras. Dizia que eu não deixava meu filho ver o pai, que eu inventava doenças para impedir as visitas, que eu usava meu filho para conseguir dinheiro. E as pessoas acreditavam, porque ela era convincente, porque ela sabia exatamente o que dizer, porque ela tinha construído uma imagem perfeita. E eu estava destruída. Mas o que descobri depois me deixou sem ar, porque enquanto eu estava lutando para proteger meu filho, enquanto eu estava sendo atacada de todos os lados, algo estava acontecendo por trás das cortinas. Algo que nem eu, nem a escola, nem ninguém tinha percebido. E que colocava meu filho em perigo real. O que vi nesse dia mudou tudo para sempre. Foi numa sexta-feira. Eu tinha ido buscar meu filho na escola mais cedo porque ele tinha consulta com a psicóloga. Quando cheguei, a diretora me chamou na sala dela. Meu coração disparou. Eu já estava esperando o pior. Já estava me preparando para ouvir que meu filho tinha feito algo errado, que tinha brigado, que tinha se machucado. Mas não era nada disso. A diretora fechou a porta. Me pediu para sentar. E então ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse que tinha recebido uma denúncia anônima. Uma denúncia dizendo que meu filho estava sendo exposto a situações inadequadas na casa do pai. Que ele tinha contado para uma coleguinha que a namorada do pai brigava muito com ele. Que ela gritava. Que ela dizia coisas ruins sobre mim na frente dele. E que uma vez ele tinha visto o pai e ela brigando de um jeito que o assustou. A diretora disse que por protocolo ela era obrigada a comunicar o conselho tutelar. E que eles iriam investigar. Eu fiquei em choque, não porque eu duvidasse, mas porque finalmente alguém estava vendo, alguém estava percebendo que meu filho não estava bem, que ele não estava seguro, que ele estava sofrendo. Mas ao mesmo tempo, eu senti medo do que isso significava, medo de como meu ex ia reagir, medo de que isso piorasse ainda mais as coisas. E piorou. Quando o conselho tutelar entrou em contato com meu ex, ele enlouqueceu. Me acusou de ter feito a denúncia. Disse que eu estava inventando coisas. Disse que eu estava usando meu filho para me vingar dele. E ela, a namorada, foi pior ainda. Ela fez um post gigante nas redes sociais, dizendo que estava sendo perseguida, que estava sendo acusada injustamente, que eu era uma mãe tóxica que não aceitava que o ex tinha seguido em frente. E as pessoas apoiaram ela, comentaram dizendo que ela era forte, que ela era a vítima, que eu era a vilã.
Eu li aquilo e senti vontade de sumir, de desaparecer, de nunca mais ter que enfrentar ninguém. Mas eu não podia, porque meu filho precisava de mim. Então eu respirei fundo, desliguei o celular e foquei no que importava. A investigação do conselho tutelar começou. Eles foram na casa do meu ex. Conversaram com ele, conversaram com ela e conversaram com meu filho. Eu não pude estar presente, e isso me matou, porque eu não sabia o que meu filho ia dizer. Não sabia se ele ia ter coragem de falar a verdade. Ou se ele ia ter medo. Medo de magoar o pai. Medo de ser punido. Medo de perder o pouco de atenção que o pai ainda dava para ele. Passaram-se dias. Dias angustiantes. Dias em que eu mal conseguia dormir. Mal conseguia comer. Mal conseguia funcionar. Até que, finalmente, a assistente social responsável pelo caso entrou em contato comigo. Ela me chamou para uma reunião. E quando eu cheguei, eu vi no rosto dela que tinha algo sério. Ela me disse que meu filho tinha falado, que ele tinha contado coisas que ela não podia me revelar completamente, porque o processo ainda estava em andamento, mas ela me garantiu que estava tomando as medidas necessárias e que eu precisava continuar sendo a rede de apoio dele. Ela me disse que meu filho estava sofrendo muito, que ele se sentia dividido, que ele amava o pai, mas que ele tinha medo. Medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, medo de não ser amado, e que ele carregava uma culpa enorme, a culpa de ter falado, a culpa de ter me defendido, a culpa de ter causado tudo aquilo. Eu saí daquela reunião destroçada, porque eu percebi que enquanto eu estava lutando para proteger meu filho, ele estava se culpando. Ele estava achando que era culpa dele, que ele tinha destruído tudo, e eu não podia deixar ele pensar isso. Então, naquela noite, eu sentei com ele. Desliguei a TV. Desliguei o celular. E conversei. Conversei de verdade. Eu disse para ele que nada do que estava acontecendo era culpa dele, que ele não tinha feito nada de errado, que falar a verdade nunca é errado, que eu estava orgulhosa dele, e que não importava o que acontecesse, eu sempre estaria do lado dele. Ele chorou. Chorou muito. E me disse coisas que partiram meu coração. Disse que ele só queria que todo mundo parasse de brigar, que ele só queria ter uma família normal, que ele só queria ser feliz. E eu prometi para ele. Prometi que eu ia fazer de tudo para que ele fosse feliz, mesmo que isso significasse abrir mão de algumas batalhas, mesmo que isso significasse engolir meu orgulho, mesmo que isso significasse perdoar quem não merecia perdão. Mas o que eu não sabia era que a batalha estava só começando, porque meu ex não ia aceitar calado. Ele não ia aceitar ser investigado. Ele não ia aceitar que a imagem perfeita que ele tinha construído estivesse sendo questionada. E ele ia fazer de tudo para me destruir, para provar que eu era o problema, para provar que ele era a vítima, e ela, a namorada, ia ajudar. Porque ela tinha tanto a perder quanto ele, talvez até mais. Porque se a verdade viesse à tona, todo mundo ia ver quem ela realmente era, e ela não ia deixar isso acontecer. Pensei que já tinha visto de tudo, mas estava errada, porque o que aconteceu nas semanas seguintes foi uma verdadeira guerra, uma guerra suja, uma guerra em que meu filho era a arma e eu era o alvo. E então chegou o dia que tudo mudou. Era uma segunda-feira. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação da escola. Meu coração gelou, porque ligação da escola nunca é boa notícia. Atendi tremendo, e a secretária me disse que precisavam que eu fosse até lá com urgência, que tinha acontecido algo com meu filho. Eu larguei tudo, peguei minha bolsa, saí correndo. No caminho, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que ele se machucou? Será que ele brigou? Será que ele teve uma crise? Quando cheguei, fui direto para a diretoria, e lá estava meu filho, sentado numa cadeira, com os olhos vermelhos, abraçado a uma almofada. Meu coração partiu. Eu me ajoelhei na frente dele e perguntei o que tinha acontecido. Ele não respondeu, só me abraçou e chorou. A diretora me chamou para conversar em particular, e o que ela me contou me deixou sem reação. Ela disse que naquela manhã, durante a aula, meu filho tinha tido um ataque de pânico. Que ele tinha começado a chorar descontroladamente, que ele tinha dito que não queria ir embora com o pai no final de semana, que ele tinha medo. A professora tentou acalmar ele, mas ele só piorou. Começou a gritar, começou a dizer que não queria ir, que ele não aguentava mais, que ele só queria ficar comigo. A diretora disse que nunca tinha visto uma criança tão desesperada e que ela precisava que eu tomasse uma atitude, porque aquilo não era normal,
porque aquilo não era saudável, porque meu filho estava claramente sofrendo. Eu saí daquela sala com meu filho no colo. Ele estava exausto, exausto de tanto chorar, exausto de tanto aguentar, exausto de carregar um peso que não era dele. Levei ele para casa, dei banho nele, coloquei ele para dormir. E enquanto ele dormia, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu não ia deixar meu filho ir no final de semana. Eu não ia obrigar ele a ir para um lugar onde ele não se sentia seguro. Eu não ia ignorar o desespero dele, mesmo sabendo que isso ia ter consequências, mesmo sabendo que meu ex ia me processar, mesmo sabendo que eu podia perder a guarda. Liguei para o meu advogado, contei o que tinha acontecido. Ele me orientou a registrar tudo, a pedir um relatório da escola, a levar meu filho na psicóloga imediatamente e a entrar com um pedido de suspensão temporária das visitas até que a situação fosse avaliada. Fiz tudo isso. E então, eu liguei para o meu ex. Minha mão tremia, minha voz tremia, mas eu disse que nosso filho não ia no final de semana, que ele tinha tido um ataque de pânico, que ele estava pedindo ajuda e que eu não ia ignorar. Ele explodiu, gritou comigo, me xingou, disse que eu estava manipulando nosso filho, disse que eu estava colocando ele contra ele, disse que eu ia pagar por isso e desligou na minha cara. Minutos depois, ela me mandou mensagem, a namorada, uma mensagem longa, cheia de acusações, dizendo que eu era uma mãe horrível, que eu estava usando meu filho, que eu estava destruindo a relação dele com o pai, que eu ia me arrepender. Eu li e bloqueei, porque eu não tinha mais energia para aquilo. Eu não tinha mais espaço para ódio. Eu só tinha espaço para o meu filho. Nos dias seguintes, a guerra se intensificou. Meu ex entrou com um pedido de urgência na justiça, pedindo a guarda imediata, alegando que eu estava alienando nosso filho, que eu estava inventando coisas, que eu era instável emocionalmente. E ele tinha provas, ou pelo menos, ele achava que tinha. Ele juntou prints de conversas, prints de postagens, depoimentos de pessoas que mal me conheciam, tudo para construir uma narrativa em que eu era a vilã. Mas eu também tinha provas. Eu tinha os relatórios da psicóloga, eu tinha os relatórios da escola, eu tinha as mensagens dele me xingando, eu tinha as mensagens dela me ameaçando, eu tinha a verdade. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece. A audiência foi marcada e eu estava apavorada, porque eu sabia que ali, naquele dia, na frente de um juiz, ia se decidir o futuro do meu filho, ia se decidir se ele ia continuar comigo ou se ele ia ser obrigado a conviver com quem o machucava. Eu me preparei, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu orei, eu chorei, eu respirei fundo e eu fui. Quando entrei naquela sala, eu vi meu ex e vi ela, sentados do outro lado, com um advogado caro, com roupas impecáveis, com uma postura confiante, e eu do meu lado, com meu advogado que mal consegui pagar, com uma roupa simples, com olheiras profundas, mas com a verdade. O juiz começou a ouvir os dois lados. Meu ex falou primeiro, disse que eu era desequilibrada, que eu manipulava nosso filho, que eu impedia ele de ter uma relação saudável com o pai, que eu inventava crises para justificar minha alienação parental. Eu ouvi tudo calada, com o coração acelerado, com vontade de gritar, mas eu me segurei, porque eu sabia que minha hora ia chegar. E quando chegou, eu falei com a voz trêmula, mas firme. Falei sobre as noites em claro, sobre os ataques de pânico, sobre o desespero do meu filho, sobre as mensagens ameaçadoras, sobre a pressão psicológica, sobre tudo. E então, o juiz pediu para ouvir os relatórios. O relatório da psicóloga foi lido, e ali estava tudo. Tudo que meu filho tinha falado, tudo que ele tinha sentido, tudo que ele tinha sofrido. O juiz ficou em silêncio, e então ele olhou para o meu ex e perguntou se ele tinha algo a dizer. Meu ex gaguejou, tentou se explicar, tentou justificar, mas não conseguiu, porque a verdade estava ali, escancarada, inegável. E então o juiz deu a decisão. Ele suspendeu as visitas temporariamente, determinou que meu ex fizesse acompanhamento psicológico e que as visitas só seriam retomadas quando houvesse um laudo favorável. Eu respirei. Pela primeira vez em meses, eu respirei. Mas o pior ainda estava por vir, porque meu ex não aceitou, e ela, muito menos. Mas o pior ainda estava por vir. Eu achei que depois da decisão do juiz, as coisas iam se acalmar, que meu ex ia entender a gravidade da situação, que ele ia buscar ajuda, que ele ia colocar o bem-estar do nosso filho em primeiro lugar. Mas eu estava errada, muito errada, porque o que aconteceu depois foi pior do que tudo que eu tinha vivido até ali. Meu ex saiu daquela audiência furioso. Ele não me olhou, não falou comigo, só saiu, e ela foi atrás dele. Eu vi nos olhos dela uma raiva que me assustou, uma raiva que parecia prometer vingança. E eu não estava errada. Nos dias seguintes, ela começou uma campanha nas redes sociais. Postava todos os dias, falando sobre alienação parental, sobre mães que usam os filhos como arma, sobre mulheres que não aceitam que o ex refez a vida. Ela não citava meu nome, mas todo mundo sabia que era sobre mim, e as pessoas comentavam, apoiavam ela,
Diziam que ela era forte, que ela era vítima, que eu era um monstro. Eu tentei ignorar, tentei não ler, tentei focar no meu filho, mas era impossível, porque as pessoas começaram a me tratar diferente. No mercado, na rua, na escola, eu sentia os olhares, ouvia os sussurros, e isso me destruía por dentro. Mas o pior não eram os olhares. O pior foi quando meu filho começou a sofrer as consequências. Ele começou a ser isolado na escola. As crianças pararam de brincar com ele, porque os pais tinham ouvido a versão dela e tinham decidido que eu era o problema, que meu filho era filho de uma mãe problemática e que era melhor manter distância. Meu filho chegava em casa chorando, dizendo que ninguém queria ser amigo dele, que as crianças diziam que ele era mentiroso, que ele tinha inventado coisas sobre o pai, e eu não sabia o que fazer, não sabia como proteger ele daquilo, não sabia como explicar para ele que o mundo nem sempre é justo, que às vezes as pessoas acreditam na mentira porque a mentira é mais confortável que a verdade. Eu conversei com a escola, pedi ajuda, pedi que interviessem, mas eles disseram que não podiam controlar o que os pais falavam em casa, que não podiam obrigar as crianças a serem amigas do meu filho, que o máximo que podiam fazer era ficar de olho. Eu me senti impotente, completamente impotente. E então, algo aconteceu que me fez questionar tudo. Meu filho veio até mim uma noite e me perguntou: "Mãe, eu fiz errado?" Eu olhei para ele sem entender, e ele continuou: "Eu não devia ter falado nada. Eu estraguei tudo. Agora ninguém gosta de mim, e o papai não fala mais comigo. Eu estraguei tudo." Eu senti meu coração se despedaçar, porque ali, na minha frente, estava um menino de 8 anos, se culpando por ter falado a verdade, se culpando por ter pedido ajuda, se culpando por ter sido honesto. Eu abracei ele. Abracei com força e disse que não, que ele não tinha feito nada errado, que ele tinha sido corajoso, que ele tinha feito o certo e que não importava o que as pessoas dissessem, eu sabia a verdade. E Deus sabia a verdade. Mas por dentro, eu estava em pedaços, porque eu vi que meu filho estava pagando o preço da minha luta, que ele estava sofrendo as consequências de eu ter decidido não aceitar calada. E eu comecei a me questionar. Será que eu tinha feito o certo? Será que eu devia ter só engolido? Será que eu devia ter deixado as coisas como estavam? Será que meu filho não estaria melhor se eu tivesse só aceitado tudo calada? Esses pensamentos me consumiam, me tiravam o sono, me tiravam a paz. Até que um dia, eu recebi uma ligação. Era da assistente social do Conselho Tutelar. Ela me pediu para ir até lá. Disse que precisava conversar comigo. Meu coração disparou. Eu não sabia se era algo bom ou ruim. Quando cheguei, ela me recebeu com um olhar sério e me disse que tinha recebido uma nova denúncia. Uma denúncia contra mim, dizendo que eu estava coagindo meu filho, que eu estava colocando palavras na boca dele, que eu estava usando ele para me vingar do ex. Eu fiquei em choque. Perguntei quem tinha feito a denúncia. Ela disse que era anônima, mas eu sabia exatamente quem tinha sido. A assistente social me disse que ela era obrigada a investigar, que ela ia precisar conversar com meu filho novamente, que ela ia precisar ir na minha casa, que ela ia precisar avaliar tudo, e que até lá eu precisava ter muito cuidado, porque qualquer coisa podia ser usada contra mim. Eu saí de lá arrasada, porque eu percebi que não importava o que eu fizesse, não importava quantas provas eu tivesse, não importava quantas vezes a verdade fosse dita, eles sempre iam encontrar uma forma de me atacar, de me desmoralizar, de me fazer parecer o problema. E eu comecei a desmoronar, comecei a ter crises de ansiedade mais fortes, comecei a não conseguir dormir, comecei a não conseguir comer, comecei a sentir que eu estava perdendo, que eu estava falhando, que eu não era forte o suficiente, até que uma noite no meu limite, eu caí de joelhos e chorei. Chorei como eu nunca tinha chorado. E orei. Orei pedindo força, pedindo sabedoria, pedindo justiça. E pedindo que, se eu realmente tivesse feito algo errado, que Deus me mostrasse, que Ele me corrigisse, que Ele me guiasse. E então aconteceu algo inesperado, algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer, algo que mudou tudo. O que ela disse nessa hora me deu calafrios. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava em casa com meu filho, tentando manter alguma normalidade. A gente estava jantando, conversando sobre o dia dele, quando a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico e gelei. Era ela, a namorada do meu ex, sozinha. Meu primeiro instinto foi não abrir, fingir que não estava em casa, mas ela tocou de novo, e então ela falou, alto o suficiente para eu ouvir. Eu sei que você está aí, a gente precisa conversar. Meu filho olhou para mim, assustado. Eu disse para ele ir pro quarto. Ele obedeceu, mas eu vi o medo nos olhos dele. Respirei fundo e abri a porta. Ela estava diferente, sem maquiagem, com o cabelo bagunçado, com os olhos vermelhos. Parecia que tinha chorado. E pela primeira vez, ela não parecia a mulher confiante e perfeita que eu sempre via. Ela parecia humana. O que você quer? Eu perguntei.
Tentando manter a voz firme, ela olhou para mim. E então disse algo que eu nunca esperaria ouvir. Eu preciso te pedir desculpas. Eu fiquei sem reação, sem palavras, sem entender. Ela continuou. Eu sei que eu fui horrível com você. Eu sei que eu disse coisas terríveis. Eu sei que eu te ataquei, te humilhei, te julguei. E eu sei que eu estava errada. Eu ainda não conseguia falar, só conseguia olhar para ela, tentando entender se aquilo era real ou algum tipo de armadilha. Ela respirou fundo e então disse: Eu não vim aqui para me justificar. Eu vim porque eu preciso que você saiba a verdade. Sobre ele, sobre mim, sobre tudo. E então ela começou a falar. E o que ela disse me deixou sem chão. Ela contou que no começo, quando ela conheceu meu ex, ele tinha pintado um quadro perfeito. Tinha dito que eu era louca, que eu era controladora. Que eu tinha destruído o casamento, que eu usava o filho para manipular ele. E ela acreditou em tudo, porque ela estava apaixonada, porque ela queria acreditar que ele era a vítima, mas com o tempo, ela começou a ver a verdade. Ela começou a perceber que ele mentia, que ele manipulava, que ele distorcia tudo para se fazer de vítima. Ela contou que ele falava mal de mim o tempo todo, na frente do filho, na frente dela, na frente de todo mundo. Que ele dizia que eu era o problema, que eu era a razão de tudo estar errado, e ela, no começo, concordava. Mas então ela começou a ver como ele tratava o próprio filho, como ele ignorava, como ele só dava atenção quando tinha plateia, como ele usava o menino para postar nas redes sociais, mas não tinha paciência para brincar com ele. E ela começou a questionar, começou a perceber que talvez a história não fosse bem como ele contava. Mas ela não disse nada, porque ela tinha medo de perder ele, medo de ser a próxima a ser descartada, medo de virar a vilã. Então ela fez o que ele queria, ela me atacou, ela espalhou mentiras, ela construiu uma narrativa em que eu era o monstro, porque era mais fácil, porque era o que ele esperava dela. Mas então, algo aconteceu. Ela contou que uma noite, depois da audiência, eles brigaram feio. E ele perdeu o controle, gritou com ela, xingou ela, e pela primeira vez, ela viu nele o que eu tinha visto. Ela viu o homem que ele realmente era. E ela teve medo. Ela disse que naquela noite, ela entendeu tudo. Entendeu por que eu tinha saído. Entendeu por que eu lutava tanto. Entendeu que eu nunca tinha sido o problema. E ela se sentiu culpada. Culpada por ter me atacado. Culpada por ter espalhado mentiras. Culpada por ter machucado meu filho. Eu não estou pedindo perdão, ela disse com a voz embargada, porque eu sei que eu não mereço. Eu só vim te dizer a verdade e te dizer que eu vou contar tudo. Vou contar pro conselho tutelar. Vou contar pro juiz. Vou contar a verdade sobre ele, sobre como ele realmente é, porque você estava certa e eu estava errada. Eu fiquei em silêncio, processando tudo, tentando entender se aquilo era real, se ela estava sendo sincera ou se era só mais uma manipulação. Ela deve ter percebido minha desconfiança, porque ela continuou. Eu sei que você não tem motivo para acreditar em mim. Eu sei que eu te dei todos os motivos para me odiar, mas eu te juro, eu estou falando a verdade. E eu vou provar. Ela tirou o celular do bolso e me mostrou mensagens dele, xingando ela, ameaçando ela, dizendo que se ela o traísse, ele ia destruir ela, assim como ele tinha tentado me destruir. Eu li aquilo e senti um misto de raiva e alívio. Raiva porque eu sabia que ele era capaz disso, e alívio porque finalmente alguém estava vendo, alguém estava confirmando que eu não era louca, que eu não tinha inventado nada, que tudo o que eu tinha dito era verdade. Por que você está fazendo isso? Eu perguntei. Ela olhou para mim e disse, porque eu não quero ser como ele, e porque aquele menino não merece sofrer por causa dos erros dos adultos. Ele merece ter paz, e ele só vai ter paz se a verdade for dita. Ela se levantou. E antes de sair, ela disse mais uma coisa. Eu sei que eu não posso desfazer o que eu fiz, mas eu vou tentar consertar. Eu prometo. E então ela foi embora. Eu fechei a porta e desabei. Chorei de alívio, chorei de exaustão. Chorei porque finalmente, depois de tanto tempo, eu senti que não estava sozinha. Que alguém tinha visto a verdade e que a verdade, finalmente, ia vir à tona. Mas eu ainda não sabia o impacto que aquilo teria. Ainda não sabia como aquilo ia mudar tudo. E quando não esperava mais nada, recebi uma visita. Era um sábado de manhã. Eu estava em casa com meu filho
tentando aproveitar o fim de semana, tentando dar a ele um pouco de paz, um pouco de normalidade. A gente estava assistindo desenho, comendo pipoca, quando a campainha tocou. Dessa vez, quando olhei pelo olho mágico, eu vi alguém que eu não esperava. Era meu ex-sogro, o pai do meu ex-marido. A gente sempre teve uma relação boa. Ele sempre foi gentil comigo, sempre foi presente com o neto. Mas depois da separação, ele se afastou. Não por maldade, eu acho, mas porque ele não sabia como lidar com a situação. Não sabia de que lado ficar. Abri a porta surpresa. Ele estava com um semblante sério, mas não hostil. "Posso entrar?" Ele perguntou. Eu assenti. Chamei meu filho, disse para ele ir brincar no quarto porque o vovô queria conversar comigo. Ele ficou feliz. Abraçou o avô e saiu correndo. Sentamos na sala e por um momento ficamos em silêncio, até que ele falou: "Eu vim te pedir desculpas." Eu olhei para ele confusa. Ele continuou: "Eu deveria ter vindo antes, deveria ter te procurado, deveria ter perguntado a sua versão, mas eu não fiz. Eu acreditei no meu filho, porque ele é meu filho, e a gente sempre quer acreditar que nossos filhos são bons, que eles fazem o certo, mas eu estava errado." Ele respirou fundo e então disse: "Eu conversei com a namorada dele. Ela me contou tudo, me mostrou as mensagens, me contou como ele realmente é, e eu fiquei envergonhado. Envergonhado de ter criado um homem assim, envergonhado de não ter percebido antes, envergonhado de ter te abandonado quando você mais precisava." Eu senti meus olhos encherem de lágrimas, porque ouvir aquilo vindo dele significava muito. Significava que eu não estava louca, que eu não tinha inventado nada, que eu tinha razão. Ele continuou: "Eu sei que eu não posso mudar o passado, mas eu quero estar presente daqui pra frente. Quero estar presente na vida do meu neto. E quero te apoiar, porque você é uma mãe incrível. E você não merecia nada do que passou." Eu não consegui segurar. Chorei. Chorei de alívio. Chorei de gratidão. Chorei porque, finalmente, alguém da família dele estava me vendo, estava me ouvindo, estava me apoiando. Ele me abraçou e disse: "Você não está sozinha. Não mais." Naquela semana, muita coisa mudou. A namorada do meu ex cumpriu a promessa. Ela foi até o conselho tutelar, contou tudo, mostrou as mensagens, deu o depoimento dela, e aquilo mudou tudo. A investigação que estava sendo feita contra mim foi arquivada, porque ficou claro que a denúncia era falsa, que tinha sido feita por vingança, e a investigação contra meu ex foi intensificada. Ele foi chamado para depor, foi chamado para se explicar, e pela primeira vez, ele não conseguiu manipular a situação, porque tinha provas, tinha depoimentos, tinha a verdade. O juiz marcou uma nova audiência, e dessa vez, o clima era completamente diferente. Meu ex chegou nervoso, suado, sem a postura confiante de antes. Ele tentou se explicar, tentou justificar, tentou colocar a culpa nos outros, mas não funcionou. O juiz ouviu tudo, ouviu os depoimentos, leu os relatórios, analisou as provas, e então ele deu a sentença. Ele manteve a guarda comigo, determinou que as visitas do pai fossem supervisionadas e determinou que ele fizesse acompanhamento psicológico obrigatório, com reavaliação a cada 6 meses. Meu ex saiu daquela sala destruído. E pela primeira vez, eu não senti raiva, não senti ódio, eu só senti pena. Pena de um homem que tinha perdido tanto por orgulho, por ego, por não conseguir admitir que estava errado. Nos meses seguintes, as coisas começaram a se acalmar. Meu filho começou a melhorar, voltou a sorrir, voltou a brincar, voltou a ser criança. Ele ainda fazia terapia, ainda tinha dias difíceis, mas ele estava melhor, muito melhor. E eu também. Eu voltei a dormir, voltei a comer, voltei a viver, porque finalmente eu não estava mais lutando sozinha. Eu tinha apoio, tinha pessoas que acreditavam em mim, que me viam, que me respeitavam. A namorada do meu ex terminou com ele. Ela me mandou uma mensagem, semanas depois, agradecendo, dizendo que eu tinha salvado ela, que se ela não tivesse visto o que eu passei, ela teria continuado naquele relacionamento tóxico, e que agora ela estava reconstruindo a vida dela. Eu respondi. Disse que eu não guardava rancor, que eu entendia, e que eu torcia para que ela encontrasse a paz que merecia. Porque guardar rancor só machuca a gente mesmo, e eu já tinha sido machucada demais. Meu ex-sogro se tornou um apoio constante. Ele buscava meu filho na escola quando eu não podia. Ele ia nas consultas com a psicóloga. Ele estava presente, de verdade. E meu filho amava isso. Amava ter o avô por perto. Amava sentir que tinha uma família que se importava. E eu aprendi que a verdade sempre vem à tona. Que a justiça, mesmo que demore, chega. Que não adianta tentar controlar tudo. Que às vezes, a gente só precisa fazer o certo e confiar. Mas o mais importante não foi o que perdi, senão o que ganhei. Mas o mais importante não foi o que perdi, senão o que ganhei. Eu perdi noites de sono, perdi a paz,
perdi amizades, perdi a ilusão de que o mundo é justo, perdi a ingenuidade de achar que fazer o certo sempre traz recompensa imediata. Mas eu ganhei algo muito maior. Eu ganhei a certeza de que eu sou forte, mais forte do que eu jamais imaginei que poderia ser. Eu ganhei a confiança do meu filho. Aquele olhar dele, cheio de amor, cheio de gratidão, cheio de segurança, vale mais do que qualquer coisa que eu tenha perdido. Eu ganhei respeito próprio, porque eu olho no espelho e sei que eu fiz o certo. Que eu não me calei, que eu não aceitei ser pisada, que eu lutei, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu ganhei aliados, pessoas que eu nunca imaginei que estariam do meu lado, pessoas que viram a verdade e tiveram coragem de ficar comigo. E eu ganhei paz, uma paz que não depende de ninguém, uma paz que vem de dentro, de saber que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, que eu protegi meu filho, que eu não desisti. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tudo o que passei. E dói, ainda dói, porque tem cicatrizes que não desaparecem, tem feridas que demoram para sarar, mas eu também vejo o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi, o quanto eu me tornei uma versão melhor de mim mesma. Eu aprendi que nem todo mundo vai acreditar em você, e tudo bem, porque a opinião dos outros não define quem você é. Eu aprendi que a verdade nem sempre é fácil de ser dita, mas ela precisa ser dita, porque mentira machuca, mentira destrói e verdade liberta. Eu aprendi que ser mãe não é sobre ser perfeita, é sobre estar presente, é sobre lutar, é sobre amar, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando parece que não tem mais forças. Eu aprendi que a gente não precisa ser forte o tempo todo, que está tudo bem chorar, que está tudo bem pedir ajuda, que está tudo bem admitir que a gente não aguenta mais, porque força não é sobre nunca cair, é sobre levantar toda vez que a gente cai. Eu aprendi que perdão não é sobre esquecer, é sobre soltar, é sobre não deixar que o ódio consuma a gente, é sobre escolher a paz, mesmo quando a outra pessoa não merece. E eu aprendi que Deus nunca abandona, mesmo quando parece que Ele está longe, mesmo quando parece que Ele não está ouvindo. Ele está, e Ele age, no tempo dele, do jeito dele. Hoje, meu filho está bem, ele ainda faz terapia, ainda tem dias difíceis, mas ele está feliz, ele está seguro, ele sabe que é amado, e isso é tudo que importa. Meu ex ainda está na vida dele, mas de forma diferente, de forma saudável. Ele faz as visitas supervisionadas, ele está fazendo terapia, e aos poucos, ele está aprendendo a ser um pai melhor. Não sei se ele vai mudar completamente. Não sei se ele vai reconhecer tudo o que fez de errado, mas eu não dependo mais disso. Eu não preciso mais da validação dele. Eu não preciso mais que ele admita que eu estava certa. Porque eu sei. E isso basta. A namorada dele, a que me atacou, a que me humilhou, hoje eu olho para ela com compaixão. Porque eu sei que ela também foi vítima. Vítima da manipulação dele. Vítima das próprias inseguranças. E eu torço para que ela encontre a cura, para que ela encontre a paz, para que ela nunca mais aceite ser tratada daquele jeito. E eu estou reconstruindo minha vida, reconstruindo minha autoestima, reconstruindo meus sonhos. Porque por muito tempo, eu só sobrevivi, só aguentei, só resisti. Mas agora, eu quero viver, quero sonhar, quero ser feliz. Eu voltei a estudar, voltei a ter hobbies, voltei a sair com amigas, voltei a me cuidar. Porque eu percebi que eu também importo, que eu também mereço, que eu também tenho o direito de ser feliz. E sabe o que é mais incrível? Meu filho percebeu. Ele percebeu que eu estou mais leve, mais feliz, mais presente. E ele também ficou mais leve. Porque criança sente tudo, criança absorve tudo. E quando a mãe está bem, o filho também fica. Outro dia, a gente estava jantando, e ele olhou para mim e disse: "Mãe, eu te amo. Você é a melhor mãe do mundo." Eu sorri, e disse que ele era o melhor filho do mundo. E ele respondeu: "Eu sei que foi difícil. Eu sei que você sofreu muito por minha causa. Mas eu quero que você saiba que valeu a pena. Porque agora a gente está bem, e a gente está junto." Eu chorei. Chorei de emoção. Chorei de gratidão. Chorei porque aquele menino com apenas 8 anos tinha uma sabedoria que muitos adultos não têm. E eu percebi que tudo, absolutamente tudo que eu passei, valeu a pena. Porque meu filho está bem. Porque ele sabe que é amado. Porque ele aprendeu que a verdade importa. Que a coragem importa. Que
que lutar pelo que é certo importa. E ele aprendeu isso comigo, não porque eu sou perfeita, mas porque eu não desisti. Hoje, quando eu vejo outras mães passando por situações parecidas, eu entendo a dor delas. Eu entendo o desespero. Eu entendo a vontade de desistir. E eu sempre digo a mesma coisa. Não desiste. Não desiste do seu filho. Não desiste da verdade. Não desiste de você. Porque pode parecer que está tudo perdido. Pode parecer que ninguém acredita em você. Pode parecer que você está sozinha. Mas você não está. E a verdade sempre vem à tona. Pode demorar, pode doer, pode custar caro, mas ela vem, e quando ela vem, tudo muda. Eu não sei o que o futuro reserva para mim e para o meu filho. Não sei se meu ex vai realmente mudar. Não sei se as pessoas que me julgaram vão pedir desculpas. Não sei se um dia eu vou conseguir perdoar completamente tudo que me fizeram. Mas eu sei uma coisa. Eu sobrevivi. Eu lutei, eu venci, não da forma que eu imaginava, não do jeito que eu planejava, mas eu venci, porque eu não perdi o que realmente importa. Eu não perdi meu filho, eu não perdi minha dignidade, eu não perdi minha essência. E hoje, quando eu olho para aquele dia na escola, quando ela me acusou na frente de todos, quando meu filho se levantou e me defendeu, eu vejo que aquele foi o dia que tudo começou a mudar. Foi o dia que a verdade começou a aparecer. Foi o dia que eu parei de ter medo. Foi o dia que eu entendi que eu não estava sozinha, porque meu filho estava comigo, e ele sempre esteve. Então, se você está me ouvindo agora, se você está passando por algo parecido, se você está se sentindo sozinha, incompreendida, julgada, eu quero que você saiba, você não está sozinha. Você é mais forte do que imagina. E o amor que você tem pelo seu filho é maior do que qualquer mentira, do que qualquer acusação, do que qualquer injustiça. Continue lutando, continue acreditando, continue amando, porque no final, o amor sempre vence. Sempre. E essa é a minha história. A história de uma mãe que foi humilhada, atacada, julgada, mas que nunca desistiu, que lutou até o fim, e que hoje pode dizer, com a cabeça erguida e o coração em paz, eu fiz o certo, e valeu a pena. Muito obrigada por ter me escutado até aqui, e não esquece de comentar de que cidade você está me vendo. Um abraço forte no seu coração.